25 de Abril para crianças. Era uma vez um país, de seu nome Portugal, que vivia um período de ditadura. O que é uma ditadura? Perguntam vocês. Então, sabem quando a professora faz um ditado? O que é que vocês têm de fazer? Escrever tal e qual como ela dita, ou então vão ter erros e têm má nota. Uma ditadura significa isso mesmo, fazer algo que alguém manda sem questionar nem dar a opinião. A pessoa responsável por esta ditadura chama-se António de Oliveira Salazar, um homem com um ar muito pouco simpático, que nomeou este período como um Estado Novo e que pertencia ao único partido político que existia nessa altura, a União Nacional. Partido quê? Esta coisa da política parece ser muito complicada, mas vamos lá explicar. Imaginem uma floresta. Nesta floresta estava tudo uma confusão. Não havia regras e os seres vivos que lá viviam não sabiam o que fazer. Até que, em conversa, uma árvore, um pássaro e um urso decidiram que era melhor alguém ser responsável pela organização da floresta. A árvore achava que as plantas deviam de ter mais direitos que os animais. O pássaro defendia que os animais deviam ter mais direitos do que as plantas. E, por fim, o urso defendia os mesmos direitos para as plantas e para os animais. No dia das eleições, todos os animais e todas as plantas votaram naquele partido que mais se identificavam. Mas sabem quem ganhou? O urso. Por isso, ficou decidido que na floresta os direitos iriam ser iguais para todos os seres vivos. Pronto, os partidos políticos são a mesma coisa. Cada um defende coisas diferentes. Apesar de alguns defenderem ideias parecidas, quando chega a altura das eleições, as pessoas votam e escolhem o partido que mais se identificam. Agora que já sabem o que é um partido político, vou dizer-vos algumas regras que se tinham durante este período de ditadura. Nesta altura, a escolaridade obrigatória era até ao 4º ano, e só algumas crianças é que podiam estudar. Muitas famílias, por serem pobres, não tinham a oportunidade de ir à escola. E sabem o que as crianças faziam? Começavam a trabalhar muito cedo para ajudar os pais. Havia uma escola para rapazes e outra para raparigas. Todos os homens, a partir de 18 anos, eram obrigados a ir para a tropa durante 4 anos. Desses 4 anos, 2 deles eram obrigados a ir para a guerra colonial. Guerra colonial, pois não é a história mais bonita, mas é preciso explicar. Lembram-se da história que falamos há pouco, em que ganhou o urso? Pois imaginem o início, quando ainda não havia uma organização. Certo dia, chegaram lá os humanos e obrigaram todos os animais e todas as plantas a trabalharem para si, sem nada para oferecer e ainda os tratavam mal. Batiam-lhes mesmo quando já não tinham forças para trabalhar. É mau, não é? Mas foi o que deu a origem à guerra colonial. Existiram uns portugueses muito mauzinhos que foram para alguns países da África, obrigar as pessoas a trabalhar para si, tratando-as muito mal. Um dia, essas pessoas, fartas de serem torturadas e forçadas a trabalhar, começaram a lutar pelos seus direitos e a única maneira era começarem uma guerra com essas pessoas. E assim começou a guerra colonial, que obrigou portugueses a irem lutar com pessoas inocentes. Por muito que não quisessem, eram obrigados a fazê-lo, e muitos não voltaram para junto das suas famílias. As mulheres não podiam sair do país sem autorização do marido. Já alguma vez viram os jornais em papel ou na televisão a falarem mal do presidente e das coisas que ele decidia? Pois, mas no tempo daquele homem que já falamos com um ar muito pouco simpático, qual era o nome dele mesmo? Sim, o Salazar. Pois, nesse tempo, ninguém podia falar mal sobre o presidente e as suas decisões, sabem porquê? Salazar tinha uma polícia especial que trabalhava só para ele, que investigavam, espiavam as pessoas na rua e até as notícias que saíam nos jornais. E quem fosse apanhado a criticar as suas decisões era preso, torturado e até mesmo assassinado. Essa polícia chamava-se PIDE e podiam prender até as pessoas que lessem papéis que não deviam ler em público. Vejam lá, nem sequer se podia beber Coca-Cola. What? Mais tarde, o destino não foi bom para Salazar e ele ficou muito doente. Mas a história não acaba por aqui, porque ele foi rapidamente substituído por Marcelo Caetano, que apesar de dar o nome de Primavera Marcelista ao seu poder, manteve a ditadura de Salazar. Pouca sorte, não acham?
Ao assistirem à mudança de presidente e fartos de viverem num país em ditadura, no dia 24 de abril de 1974, os militares das Forças Armadas Portuguesas decidiram começar uma revolução. Revolução? O que é isso? Então voltemos à floresta. Lembram-se quando explicamos o que era a guerra colonial, onde os humanos poderão ser vivos na floresta? Pois bem, a certa altura as plantas e os animais fartaram-se de estar sempre a trabalhar e mesmo assim serem castigados várias vezes. Em segredo e num dia muito especial, todos os seres vivos da floresta uniram-se e fizeram um plano para expulsar os humanos de lá. Sabem qual foi o plano? Fizeram vários sinais e chamaram a sua arma secreta, os lobos. No dia seguinte, iam os humanos acordar todos os seres vivos da floresta para começarem mais um dia de trabalho duro, quando foram surpreendidos pelos lobos. Com medo e ao verem a floresta toda unida, os humanos fugiram o mais rápido que conseguiram, deixando os seres vivos da floresta livres. Haha! Viram bem esta revolução? Muito corajosa estas plantas e estes animais. Bom, voltando à Revolução dos Portugueses, então, como estava a dizer, no dia 24 de abril de 1974, os militares das Forças Armadas enviaram o primeiro sinal para toda a população portuguesa. Como? Como não haviam smartphones e as cartas podiam ser descobertas pela PID, passaram 2 canções na rádio como forma de sinal para começar a revolução. E depois do adeus e Grândola Vila Morena. Como é que as pessoas perceberam que com estas 2 músicas que seria o início da revolução? A escolha da segunda música foi com intenção, porque esta tinha sido proibido de se passar no rádio. De norte a sul do país, todas as forças armadas foram apoiar na luta. Vinda de Santarém e às ordens do capitão Salgueiro Maia, dirigiram-se ao quartel de Carmo, em Lisboa, com o objetivo de apanhar o ditador. Cercados pelas tropas, Marcelo Caetano rende-se ao capitão Salgueiro Maia e, tal como os humanos na floresta, fugiu para o Brasil mais tarde. Contam os nossos avós que uma florista em Lisboa, ao ver os militares a marchar em direção ao local onde se encontrava o ditador, ofereceu cravos para que colocassem nos canos das suas espingardas. Por isso é que o dia 25 de abril também é conhecido pela Revolução dos Cravos, pois foi o símbolo de uma revolução onde não foi necessária violência para se conseguir o que queria. E assim começou a democracia. Democracia, mais uma palavra complicada, mas como todas as outras também tem uma explicação. Lembram-se de termos explicado que a ditadura eram como os ditados da professora? Bem, a democracia é como as composições. É um momento de darmos a nossa opinião. É quando temos liberdade de exprimir aquilo que sentimos em relação a um tema. E esta foi mais uma história com um final feliz. Os próximos dias foram tempos muito alegres, onde a partir do dia 25 de abril de 1974 as pessoas eram livres, podiam exprimir a sua opinião, podiam estudar, votar nos partidos políticos que mais se identificavam e conseguiram acabar com a guerra colonial. E é por isso que todos os anos, no dia 25 de abril, é feriado e celebra-se o Dia da Liberdade. Vitória, vitória, acabou-se a história! Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena